É a 19ª porção semanal. Nós estamos no mês de fevereiro, mas no mês judaico de Adar. No ano de 2026, mas no ano judaico de 5.786. Amém? Essa paraxá, como o irmão já falou, vai de Êxodo 25:1 a 27:19. A Haftará, que é a porção dos profetas, é 1 Reis 5:12 a 6:13. E a porção do Brit Hadashá é Marcos 3:1, 4:41. E alguns também falam de Hebreus, como falamos ontem. Amém? Era bem propício falar de Hebreus, porque nós temos que lembrar que, ainda que não temos o templo físico aqui na terra, em Jerusalém, nós temos um templo no céu, que é o templo verdadeiro, não feito por mão de homens. E eu acho que a igreja nem pensa nisso, e nós temos que pensar nisso sim, porque Yeshua está neste templo, e ele é ministro neste templo, ele é sumo sacerdote, está diante de Deus, intercedendo por cada um de nós. Amém? Nós comentamos isso porque eu andei meditando e vendo que a gente não fala sobre isso, e nós temos que falar. Eu sei que muita gente vai dizer assim, não, mas o templo agora somos nós. Isso não invalida, nós somos templo na terra. Amém? Onde Yud-Heh-Vav-Heh habita em espírito. Está em Efésios, em Colossenses, em Romanos. Mas existe o templo não feita por mão de homens também, que está no céu, fundada pelo Criador, aonde Yeshua entrou com seu sangue e sentou à destra do Pai nas alturas. E ele está intercedendo por você. E o seu nome está ecoando dentro do templo. E os anjos escutam. E Deus ordena os anjos a respeito de cada um de nós dali, do templo. E tem um convite para nós entrarmos nesse templo, pelo novo caminho que o Senhor inaugurou. E mais, nós não vamos entrar só no átrio, ou vamos entrar só no santo lugar, não. Ele está nos convidando para entrar no Santíssimo. Não é onde está a presença de Elohim, não. É onde ele está, aonde ele vive. Porque aqui na terra ele se fez presente, mas lá ele está lá, presente, constantemente. Amém? Glória a Deus. Eu acho que você deveria dar glória a Deus sim, porque isso é tremendo. Nós precisamos ter consciência disso. E a igreja não tem consciência disso, tem? Pois é, mas precisa ter. Então, o irmão já leu, mas eu vou ler de novo. Essa paraxá começa assim, em Êxodo 25:1-2. Então disse Yud-Heh-Vav-Heh a Moisés: fala aos filhos de Israel que dediquem para mim uma oferenda, ou uma oferta, ou um presente. Eu sei que quando a gente fala oferenda, os olhos se abrem, porque vocês estão acostumados com ouvir do lado ruim oferenda. Mas a palavra aqui também é oferenda. Você faz uma oferenda, ou uma oferta, ou um presente. E tomarei minha oferenda, minha oferta, de todo homem cujo coração o impelir voluntariamente. Olha que coisa. No hebraico, o irmão já leu aqui, mas eu vou repetir, está assim mesmo. Ó. Vai daber Adonai el Moshe lemor. Daber el bnei Israel veikehu li terumá. Você entendeu? Não, né? Mas eu já li em português, então você sabe o que eu falei. Tá bom, meu irmão? E ó, o interessante aí é a palavra terumá. Ela é interessante. A gente precisa prestar atenção nela. É oferta ou oferenda. Tem em sua raiz o resh, o vav e o men, que dá um som rum, que o significado é de elevar, erguer, levantar ou colocar acima. Olha só que interessante. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Ou seja, oferta lançada em direção a Yud-Heh-Vav-Heh.
uma porção retirada e erguida, elevada para ele, em direção a ele. Olha só. Por essa razão, em nossas Bíblias em português, geralmente está a expressão oferta alçada. É ou não é? Agora, o português moderno não sabe nem o que é alçada, né? Porque a gente não usa. É, esse termo tenta transmitir exatamente essa ideia de erguer ou elevar uma oferta a Yud Revaveria. A palavra alçar no português significa exatamente erguer, elevar ou levantar. A ideia é essa mesmo, erguer ou então lança para ele. Deu para entender? Você ergue a ele, você lança para ele. O termo oferta alçada foi colocado pelos tradutores para manter a ideia de que esta oferta é dada a Yud Revaverer. O homem recebe, mas é dada para Yud Revaverer, que habita o alto céu. E, de fato, os sacerdotes com essas ofertas erguiam, faziam um movimento de erguê-la diante do Senhor, para cima, como indicação de que essa oferta não era para o homem, é para Yud Revaverer e para ele fazer aquilo que ele queira. Deu para entender? Difícil de compreender? Não é, não. Por isso é oferta alçada. E tem que ser de cérebro, de coração. Tem que ser de coração. Deus não quer tua oferta se tu não der de. Percebeu? Eu vou dar oferta. Rafael, mas eu já dei dízimo. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. Aqui não está se falando de dízimo, aqui está se falando de oferta para o Senhor. Amém? Rafael, é a mesma coisa? Não, são coisas distintas, tá bom? E essa oferta em específico tem que ser voluntária. E tomarei minha oferenda ou oferta de todo homem cujo coração o impelir voluntariamente. Não pode ser obrigatório. Não pode ser, se você não der, eu te condeno. Deus não falou isso? Falou? Se tu não der, eu vou fazer isso. Não. Ele falou, tem que ser de coração voluntarioso. O dízimo, se tu não der, tem consequência. Mas a oferta, não. A oferta tem que ser de coração voluntarioso. Repito, essa oferta em especial não é obrigatória, é voluntária, tem que ser de coração. Veja em Êxodo 35:5. Tomai de entre vós uma oferta para Yud Revaverer, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Tem gente que não tem disposição no coração de dar oferta. Fala que o pastor vai gastar. Deus também não quer a tua oferta, porque tem que ser voluntária. Com o coração disposto, atrará por oferta alçada a Yud Revaverer, ouro, prata e bronze. Para dar oferta para a casa de Yud Revaverer, ou seja, para dar oferta para a obra do Senhor na terra, envolve afeto. Olha que coisa. Você já tinha lido isso na Bíblia? Hein? Hein, meu irmão? Não, né? Pois é, mas tem que ter afeto. E você vai ver que tem. Afeto, o que é afeto? É a capacidade de sentir, expressar e receber vínculos emocionais amorosos. Você sabe o que é afeto? Não? É a força emocional que liga uma pessoa a outra. É afeto. Sem afeto, você não se liga a outra pessoa. E para você ofertar
para a obra do Criador aqui na terra, você tem que ter, então, no coração afeto. Olha que coisa. Você já meditou nisso? Quantas vezes você ficou assim, vou dar oferta não, o pastor vai comprar um carro novo, o pastor vai comprar o barco, o pastor fica gastando, é assim que as pessoas falam? Pois é, quando você fala assim é porque você não tem afeto, você não tem ligação amorosa com a obra do Senhor na terra. E para você ofertar, você precisa ter uma conexão amorosa com a obra do Senhor na terra. Você nunca ouviu isso, né, meu irmão? Mas eu quero dizer a você que eu tirei isso da Bíblia. Você vai ver como eu tirei da Bíblia. Então, afeto é a força emocional que liga uma pessoa a outra. E o afeto aparece em forma, tem várias formas o afeto. Mãe sabe disso, marido e mulher sabe disso. Ó, como é que aparece o afeto? Na forma de carinho, na forma de cuidado. Por isso tem gente, às vezes, que fica assim, poxa, meu marido ou minha esposa nem liga para mim. Mas se você observar, ela expressa de outra forma. Ela, às vezes, não faz carinho. Bilu, bilu, tá tão bonitinho. Que roupa bonitinha, tão cheiroso. Às vezes não faz isso, mas cuida. Percebeu? Mas cuida. Dá atenção. Tem ternura. Gosta da proximidade. São gestos que mostram que a outra pessoa se importa com a outra. Isso é afeto. Isso foi popularizado muito com o nome de amor, porque misturou com sexo, né? Virou uma confusão só. Hollywood ajudou nessa confusão, as telenovelas também, virou uma confusão só. É a visão errada do homem caído. Então, o afeto, a expressão dele é o amor. O afeto, a expressão dele é o cuidado. Ele pode não fazer o carinho, mas ele pode cuidar. Deu para entender? Hein? Pois é. O afeto gera ação protetora, mantenedora. Quando eu tenho afeto, eu expresso amor, expresso cuidado. Eu quero manter aquela pessoa. É ou não é? É ou não é? Agora, presta atenção. É exatamente o que o rei Davi confessou ter pela obra da casa do nosso Pai Celestial. Você quer ver? Você nunca leu, mas agora você vai ler. 1 Coríntios 29, 1 Crônicas 29, 3. Olha o que está escrito. Olha o que Davi fala. Além disso, porque pus o meu afeto, olha aí, ó, na casa de meu Elohim, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa de meu Elohim. Ó, ele tinha tanto afeto pela obra de Deus na terra, que ele doou o ouro, a prata, o bronze dele, porque ele botou afeto, amor, cuidado na obra de Deus. Se você não tem isso pela obra de Deus, você não dá do que é seu. Você segura. Você diz, dá desculpa que o pastor está gastando não sei o quê. Você não tem nada com isso. Oferta é oferta. Não é? É claro que Deus vai punir se o pastor estiver fazendo isso. Você não tenha dúvida. Mas oferta é com afeto, é com amor. E quando é com afeto e com amor, você não vai olhar o que o outro está fazendo. Você vai fazer e Deus vai ver dentro do seu coração o afeto pela obra dele na face da terra. E assim você estará participando da obra dele na terra. Entendeu?
Davi tinha afeto com a obra. Então, além dele guardar bens para construir o templo, ele também deu do que era dele. Ofertou o que era dele. Fez uma oferenda do que era dele para a obra do Senhor. Ó, por que ele fala, ó, vou ler de novo. Além disso, porque pus o meu afeto na casa de meu Elohim, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa de meu Elohim. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Além, ele preparou, mas ele amava tanto que ele acabou também doando ouro, prata e bronze do seu próprio tesouro. Aí você diria, mas ele tem ouro, prata, você tem real. É, ué, é a mesma coisa. Tem Bitcoin, tem. O rei Davi está dizendo que doa do que é dele, além do que ele já reservou para a obra, pois ele ama, ele tem afeto, ele tem ligação emocional íntima no mais fundo do seu coração com a obra de seu Elohim. Ele ama aquilo que Deus faz. Ele ama ver Deus operar, ele ama Deus habitar perto, no meio de Israel. Ele ama isso, com isso ele doa o que é dele. Se você amar a obra de Deus, você doará do que é seu com alegria. E ninguém vai precisar te mandar. Não é bonitinho? Hein? Amém? Você já tinha visto que Davi tinha afeto à obra de Deus? A gente precisa prestar muita atenção na palavra de Deus. Às vezes a gente lê ela de forma superficial e não presta atenção naquilo que está sendo falado. Davi não fazia porque Deus deu o trono para ele. Davi fazia porque amava a obra de Deus na terra. Tanto é que Davi falou quando ele pecou: tira-me tudo, tira-me o trono, tira minha riqueza, mas não tira de mim o teu espírito. Ó, eu não quero nada. Eu quero é tu em mim. Ó, pode me tirar tudo. Tem gente que pergunta por que o pecado de Davi era muito grave e Deus perdoou, e o pecado de Saul era menor e Deus não perdoou. Simples. Simples. Não, simples. O amor. Ó, um falou, não tira de mim o reinado, não. Eu sou rei. Por isso o reino foi rasgado da mão dele. Davi não. Davi falou, Senhor, me tira o reino, me tira as riquezas. Só não me tire o teu espírito. Onde é que estava o amor dele? No reinado? Na riqueza? Não. Tanto é que quando foi fazer a obra, o que ele fez? Doou do que era dele. Porque ele mesmo está dizendo que ele tem o quê? Hein? Afeto pela obra de Deus. De Deus. Aí eu pergunto, você tem afeto pela obra de Deus como Davi? Às vezes você quer ser igual o rei Davi, mas você não tem um afeto à obra de Deus que Davi tinha. Olha aí. Você quer as benesses de Davi, mas você não quer ter o amor que ele tinha pela obra de Deus. A ponto de pedir para tirar tudo menos o espírito dele. Mas você quer se postar como rei Davi? Aí Deus não se agrada. Meu irmão, precisa ser assim. Precisa ter afeto, amor, ligação emocional profunda com a obra de Elohim, para que o seu coração se mova para doar voluntariamente para a obra do Criador na terra. Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa da minha ajuda, precisa? Deus não precisa de ouro, Deus precisa de ouro. Deus não precisa de prata, Deus não precisa nada disso, meu irmão. Tem uma razão para Deus pedir. E parece que a igreja perdeu o entendimento disso, mas nós vamos voltar a entender para o louvor da glória do nosso Criador. E mais, tudo que você possui, presta atenção, tudo que você possui,
seu trabalho, sua caminha macia, seu travesseiro, sua roupinha bonita da moda, seu tênis caro, o que mais? Seu, os brincos, o seu celular da moda, o seu carrão maneiro, que parece uma espaçonave, só apertando o botão, já nem dirige mais. Tudo isso, meu irmão. Seu salário alto no banco, tu crê? É alto. Sua casa de campo, com rio perene, cruzando o terreno, em Lumiar, é o irmão que falou, eu creio. Sua aplicação, poupança não, porque hoje em dia não está dando. Tua aplicação lá, sei lá, fundos imobiliários, tesouro do governo, tesouro americano, comprando ouro, tudo isso, meu irmão. Seja lá o que for, você sabe de onde vem, meu irmão? Olha, eu vou dizer, poucos têm consciência disso, até dentro da igreja. Ó, veja em 1 Crônicas 29:16. Ó Yud Revavirê, Elohim nosso, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao seu nome, vem da tua mão e é toda tua. Quem falou isso? Davi. Davi conhecia o Criador. Então, esse seu carro que você botou para consertar, que você falou, poxa, que carro horroroso, eu quero um novo. Esse carro veio do Senhor para você. Rafael, eu não vi Deus comprando carro para mim. Meu irmão, vou fazer uma pergunta. Se Deus tirar o teu espírito, você continua vivo? Pois é. Basta ele falar, filho, hoje mesmo pedi tua alma. Pô, Senhor, faz isso não, já era, já pedi. Tu cai, morre. E o carro fica aí. Sendo velho ou sendo novo. Logo, toda a abundância e riqueza adquirida por nós é originária no nosso Pai Celestial. Muitas pessoas, até dentro da igreja, vivem acreditando que tudo que conquista é fruto apenas do seu próprio. Muita gente dentro da igreja. Não, eu estudei para o concurso, passei, eu estudei, eu passei, eu. Está dentro da igreja, mas anula o Criador de tudo. Porque eu trabalho bem, eu estudei muito, eu. Isso é arrogância. Eu fiz o. Fui eu que fiquei sentado ali, horas estudando. Isso dentro da igreja, já ouvi. Trabalham, planejam, estudam, lutam. E é verdade que tudo isso tem valor. Isso tem valor, você tem que fazer isso. Mas existe uma realidade mais profunda que muitas vezes passa desapercebida. A força para estudar, trabalhar, conquistar, vem de quem? A força para adquirir riqueza não nasce de nós mesmos, ela vem do Criador. Então, se eu tive força para ficar sentado estudando, é porque ele permitiu. Porque se ele não permite, eu não fico. É ele quem nos concede saúde para levantar todos os dias. Nos concede sabedoria para tomar decisões. Nos concede criatividade para encontrar soluções e oportunidades que nós não controlamos. Você já viu aquela coisa? Puxa, eu estava passando em tal lugar, desempregado, entrei num lugar, falei, estou empregado. Mas por que você entrou naquele lugar? Por que o trabalho apareceu?
E nós acabamos achando que é a nossa capacidade. Isso é o diabo que faz, é uma cegueira em nós. Nós não conseguimos ver que é o Criador que está nos concedendo essas coisas. Até mesmo os encontros certos, as portas que se abrem e a proteção nos momentos difíceis são sinais de que não caminhamos sozinhos. Quantas pessoas têm testemunho para contar a respeito dessas coisas? Eu tenho até um testemunho que parece que é o contrário, mas na verdade não é. Eu fiz prova para a Marinha, fui segundo colocado, o presidente da República sustou o concurso, eu perdi, não entrei na Marinha, fui chamado para trabalhar no Clube Naval e lá fui batizado com o Espírito Santo. Ó, quem fez isso? Eu? Aonde eu achava que eu deveria estar? Na Marinha. Mas Deus não achava isso. E tinha um motivo, claro, tudo de Deus tem motivo. Fui batizado com o Espírito Santo. Fui separado, sim. E é o fruto. Agora, fui eu que inventei e, sei lá, pensei, não, eu vou fazer concurso, mas aí eu não entro no concurso, aí eu vou lá para o Clube Naval, eles me aceitam no Clube Naval, aí tem um cara lá, ele ora por mim, eu sou batizado com o Espírito Santo. Puxa, eu sou brilhante. Fui eu? Nem pensava nisso. Na verdade, nem sabia disso. Então, nós temos que ter consciência de que Ele é que está provendo essas coisas em nossas vidas. Quando reconhecemos que Hashem é a fonte da nossa capacidade, o coração muda. O coração da gente muda. A soberba dá lugar à gratidão. O orgulho cede espaço à humildade. Sabe por quê? Porque eu não vou dizer fui eu, porque não foi mesmo. Não é? Eu não vou dizer foi minha capacidade, porque não foi mesmo. Foi o Senhor que abriu a porta, foi o Senhor que disse como ser, como fazer, foi Ele que deu ordem aos anjos a respeito para te direcionar para um lado ou para o outro, foi Ele que deu ordem ao anjo para te ajudar naquele momento difícil, naquele acidente em que você escapou, foi Ele e você não vê isso. O irmão estava dando testemunho lá hoje sobre isso. Precisamos reconhecer isso. Senão continuamos soberbos e orgulhosos. E a prosperidade deixa de ser apenas um troféu pessoal para se tornar um testemunho da misericórdia divina. Deixa de ser um troféu. Eu sou o campeão, eu consegui. Não é? Para de ser assim. Você já vem na congregação testemunhar que o Senhor te abençoou para o louvor da glória dele. Não se trata de negar o esforço humano, mas de entender que o esforço só existe porque o Criador nos proporcionou a capacidade de fazer o esforço. E nós temos uma dificuldade muito grande de apercebermos disso. Ele é quem nos dá o fôlego de vida, a inteligência, a força, inclusive a direção. Por isso, toda conquista, pequena ou grande, é motivo de reconhecimento e honra ao Criador. E isso que estou falando é confirmado em Devarim 28:11. Veja, Yud Revavirê te dará abundância de bens no fruto do seu ventre. Ó, vai abençoar os filhos. Olha que coisa maravilhosa. E no fruto dos teus animais, até nos animais. Você é dona de galinha? Olha, vai ter ovo, vai ter tanto ovo, que além de você comer, você vai vender. E isso não é mentira. Você lembra da mulher lá, viúva, com seu filho para morrer? O profeta chega, hein? Deus deu uma fábrica de azeite para a mulher. Deu ou não deu? Ó, e se ela tivesse muita lata vazia, meu irmão, não ia parar o azeite, não. Toma lata vazia.
e era azeite de pH excelente. Eu não tenho dúvida. Rafael, mas você não mediu, mas nem preciso, foi Deus. É o melhor azeite que tinha na terra, que teve na terra, posso dizer a você com certeza. Tá? Ele é quem nos dá isso. E está provado, e o de Revavirê te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos seus animais, e no fruto do teu solo. Tu vai plantar, vai nascer. Sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Veja Devarim 8, 17, 18. E digas no teu coração. Aqui é para você não dizer isso. Ó. A minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Rafael, mas eu nunca disse isso. Disse sim, você disse que foi você que estudou para passar. Você disse que foi você que fez uma excelente entrevista e seu inglês era fluente e o cara te deu o trabalho. Você não fala isso? Fala ou não fala? Dentro da igreja nós falamos isso. Então nós estamos falando isso aqui que ele falou para não falar. A minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. É isso que nós estamos dizendo. Antes te lembrarás, antes de dizer isso, você vai lembrar do Senhor teu Elohim, que Ele é o que te dá força para adquirir o quê? Riquezas. É Ele. Rafael, mas onde eu vou ver isso? Meu irmão, comece a exercitar o teu espírito para que você seja sensível e compreenda isso. É Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos seus pais, como se vê neste dia. Você não está na aliança com Ele? Não é? Uma aliança que começou com Abraão, Isaac e Jacó, nossos pais. Então, para confirmar essa aliança no sangue de Yeshua, Ele te dá força para você adquirir riqueza. Rafael, mas tem tanta gente pobre na igreja? Sim, porque as pessoas não estão compreendendo o pacto. E você vai ver. A prosperidade de Yud Revavirê envolve família, terra, trabalho, colheita e proteção. Se você é próspero pela mão de nosso Pai, sua família é próspera. Você tem proteção. Seu trabalho é próspero, porque a Bíblia diz: onde botar a tua mão, prosperará. Veja também Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dor. Gente, uma característica de que é Deus que está prosperando, você não tem dor nenhuma. Não tem dor. Rafael, mas eu não estou prosperando. Mas tu vai prosperar, você não está no pacto? Amém? Você vai prosperar. Logo, se tudo que temos vem de Yud Revavirê, então cada bem que possuímos, o trabalho, o salário, a casa, o carro, as oportunidades, portas abertas e até a força para conquistar, é, na verdade, expressão da generosidade de Elohim. Viu? A Bíblia afirma que é o Senhor quem nos dá força para adquirir riqueza e que tudo vem dele e do que é dele nós damos. É outra coisa também. Você sabe que Israel nunca disse é meu. Porque tudo pertence a quem? Tanto é que tu não leva nada. Leva sim. Leva? É ruim, hein? Nem um grampo no cabelo. Nós não levamos nada da terra. Você pode juntar a maior riqueza do mundo, esse moço aí que é o maior rico do mundo hoje, né? O maior milionário. Se ele morrer, ele não leva um centavo sequer. Não, e às vezes cai até na mão de quem não tem nada com isso. E tudo aquilo que ele deu valor, os parentes dele não vai dar valor nenhum. Vai usar, gastar e jogar fora. Então, essa consciência muda completamente a forma
como enxergamos a prosperidade, a oferta, inclusive o dízimo. Porque se dizimamos, nós damos daquilo que é dele. A gente tem o hábito de dizer daquilo que é nosso, daquilo que é dele. Quando o Yud Revavirê pede uma oferta voluntária, ele não está recolhendo algo que lhe falta. Tem muita gente que pensa que ele está recolhendo porque ele te deu. Está errado isso. Viu? E ele não está pegando o que falta para ele, nem exigindo algo que não seja dele. Ele está, na verdade, provando o nosso coração, não para descobrir algo que ele não saiba, mas para revelar se temos um coração doador exatamente como o dele é. Ó. Porque para pensar, Davi entendeu, tudo é dele. Aí se ele está pedindo, olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo uma doação voluntária. Tudo é dele. Ele te deu bens. Agora ele está te pedindo uma doação voluntária. Ele não está pedindo coisa que falta para ele. Porque o que ele quer, ele faz existir. Concorda? Pela palavra. Então ele está provando os nossos corações. Para ver se ele me dando bem, se eu tenho o coração doador como dele. Se eu também dou como ele dá. Porque ele dá para todos nós. Então ele está provando teu coração. E essa palavra vem a calhar porque o Senhor falou em profecia que vai nos prosperar. É ou não é? Pois é. Essa é a prova. Será que você tem um coração doador? Hein? Hein? A oferta voluntária é um espelho espiritual. Ela mostra se reconhecemos Yud Revavirê como fonte, se confiamos nele como provedor e se carregamos o seu caráter. Porque Yud Revavirê, presta atenção, é acima de tudo doador. E eu estou repetindo para você entender. Ele dá antes de pedir, é ou não é? Hein? Ele entrega antes de exigir, é ou não é? Ele ama antes de ser amado, é ou não é? Hein? Você amava ele? Mas ele te amou primeiro. Ó. Por isso, quando ele chama o seu povo a ofertar, ele está perguntando mais ou menos isso. Você confia que eu continuarei provendo a ti? Você entende que nada do que possui é definitivamente ou absolutamente seu? Você compreende isso? Hein? Você já percebeu que nada do que conquistamos nessa terra, nem mesmo as riquezas, nos pertence de forma definitiva? Já percebeu isso? Ah, mas eu gozo há 10 anos. Só. Vai passar. Nenhum apartamento é teu. Você é livre para dar. Ou você é escravo do que tem? Deus está te provando. Eu te dou. Será que você é escravo disso que te dei? Ou você é doador como eu? Porque você quer ser chamado filho de Elohim, não quer? Todos nós queremos. Aí no mundo eu também sou filho de Deus, é ou não é? Mas será? Filho parece com pai. Tem um negócio, tem uma coisa dita na Bíblia que ninguém presta atenção, gente. Mas precisa prestar atenção. Se não me engano, está em Hebreus, que está dizendo assim, que Yeshua, na sua riqueza, se fez pobre para nos tornar ricos. Ninguém liga para isso. Só que o que ele está dizendo é exatamente isso. Que Yeshua teve a capacidade no seu coração, sendo ele rico, de largar toda a sua riqueza, toda a sua glória e se tornar servo para me abençoar com essas riquezas. Ou seja, o Filho de Deus tem um coração igual ao do Pai,
um coração doador. E Ele quer que nós tenhamos um coração doador. A pergunta é: você se parece com Yildiz Revavirê no modo de lidar com aquilo que Ele colocou na sua mão? Ele vai colocar na sua mão, você crê? Agora, será que você vai tratar da mesma maneira que Ele? Será que quando você receber, você vai sumir? Você não vai pensar no próximo? Hein? Será? A oferta voluntária não mede valor da pessoa, mas a liberdade do coração de doar. Ele não está medindo valor. Não mede a quantidade, mas a disposição de doar. Não mede o bolso, mas a maturidade espiritual alcançada. Porque espiritualmente nós somos ricos. Assim como no deserto, quando Yildiz Revavirê pediu a Terumá, a oferta elevada, ele continua hoje, na nova aliança, sondando não o tamanho da contribuição, mas o amadurecimento do coração para a doação. Tanto é que Yeshua, quando viu aquela mulher colocar aquelas moedinhas ali, ele falou que ela tinha dado mais, porque ela deu de tudo que tinha. Ela amou a obra de Elohim na terra, como Davi amava. Como muitos dentro da igreja não estão amando. Porque recebem de Deus, mas estão presos naquilo que receberam. E tem um texto bíblico, se não me engano, em Lucas, que diz que a ferrugem do teu bem será um testemunho contra ti. Sabe o que significa isso? Deus me deu, eu olhei para o irmão, não tive misericórdia, então para Deus aquela minha riqueza, ainda que eu use no mundo, ela vai enferrujar. E no dia do juízo, o ferrugem da minha riqueza será juízo contra a minha própria vida. Você já leu isso? Hein? Pois é, está na Bíblia. Hoje, o Senhor está olhando nossos corações. Veja em 2 Coríntios 8, de 8 a 15. Não digo isso como quem manda, nem é mandado, nem é lei, mas para provar. Deus continua provando, pela diligência dos outros, a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Largou tudo. Para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso convém a vós que, desde o ano passado, começastes. Presta atenção. E não foi só praticar, mas também querer. Precisa ter o querer. Não é só doar. Eu preciso querer doar. Olha que coisa louca. Eu doei, mas eu estou com o coração fechado. Essa doação não tem valor nenhum. Mas se eu tenho a prontidão de querer, mas não dou, também não tem valor. Ele vai explicar isso. Mas se eu tenho a prontidão de querer e dou, é isso que Deus quer. Porque não adianta eu pensar assim, eu vou doar, mas não dou. Ou também não tem valor nenhum, eu dou, mas não quero doar. Não é verdade? Não tem valor. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, teve a vontade, haja também o cumprimento. Tem que ter a vontade e tem que cumprir. Precisa ter a vontade, mas precisa também cumprir a vontade. Deu para entender? É isso que ele está explicando. Não adianta eu só ter a vontade, eu preciso cumprir.
E não adianta eu cumprir sem a vontade. As duas coisas são ruins. Haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Nem é por valor, é o que você tem. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Não inventa. Se você não tem 20, mas tem 5, que seja esse, mas que seja com prontidão de vontade. Isso está falando de doação e não de dízimo. Dízimo tem valor específico, doação não. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós aperto, mas para que haja igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. Olha o que Deus quer. Que a minha abundância supra a falta do outro que tem necessidade, para que também a abundância dele supra a vossa falta e haja o quê? Igualdade entre nós. Como está escrito, o que muito colheu não sobrou, e o que pouco colheu não teve falta. É isso que Deus quer entre nós. Veja também 2 Coríntios 9, de 5 a 15. Portanto, julguei necessário exortar estes irmãos que fossem adiante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência, aqui a vossa doação. Já há tempo prometido, foi prometido doar, mas eles não tinham doado. Prometeram, mas não doaram. Para que a mesma esteja pronta como beneficência, como doação, e não como exortação, que ele não vem brigar. Vocês falaram que eu doar e não doaram. Trata de doar. Ele não queria fazer isso. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Quer que eu traduza? Aquele que doa pouco, pouco vai colher. Ou seja, doação é uma semente. Quando você doa, você está semeando. E aquele que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não é o valor. Não com tristeza. Já vou doar de novo. Acho que não vou doar, não. Acho que vou. Acho que vou dormir, mas vou ficar acordado. Não com tristeza, nem por constrangimento. Já viu aquelas pessoas que ficam constrangindo a outra a doar? Você não pode fazer isso, é pecado. Deus não aceita doação por constrangimento. Faz isso não, isso é loucura. Porque Elohim ama ao que dá com... sinceramente, você vai na África, na hora do dízimo de oferta, eles vão cantando e dançando com alegria. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não pensa você que você vai dar uma doação, sei lá, gigante, mas dentro do seu coração está aquele aperto. Nem dê, porque Deus não recebe, não é bênção. E o de Revavirê é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundei em toda boa obra. Você sabe o que ele está dizendo isso aqui? Você entendeu? Hein? Vou ler de novo, para você ver se você entendeu. E o de Revavirê é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundei em toda boa obra. O que ele está dizendo? Em silêncio. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu dou com alegria, o Senhor é poderoso para me dar mais, para que eu possa abundar mais ainda em boas obras. Olha que coisa. Quanto mais eu dou, mais Deus me abençoa, mais eu faço
obras que agradam a Deus. Mas aí ele te dá e você se agarra naquilo. E isso aqui está casado com uma coisa que diz em Provérbios: lança teu pão nas águas, que depois de muitos dias ele... Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Ah, Rafael, mas não está acontecendo. Claro, a igreja não está agindo como Deus quer. Porque se nós estivermos agindo como Deus quer, Ele é poderoso para abundar-nos em tudo e em toda coisa, para que não tenhamos falta de nada, para que possamos abundar em boas obras. Ele quer que a gente faça. Ele quer nos encher, para que nós venhamos abundar em boas obras. Mas não, tu fica agarradinho naquilo que você tem. Conquistei isso, é meu. O máximo que você abre mão é para o seu sangue. E fica ali. Jesus é Senhor, te amo. Ah, Jesus, como eu te amo. Até rola lágrimas. Mas não adianta nada, porque Deus está olhando no teu coração. Você não é doador. O coração dele o é. Você não parece com seu pai. Ó, sempre em tudo, toda a suficiência. Vai ter tudo. Abundei em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece, não é hoje, é para sempre. Ora, aquele que dá, presta atenção, a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira. Ele vai multiplicar se você doar de coração. Ele vai te abundar, ele vai te dar mais, para que você possa mais e mais fazer obra de justiça. Gente, isso não é tremendo? E aumentará os frutos da vossa justiça. Aí, ó. Olha que coisa. Enquanto em tudo enriqueceis para toda liberalidade. Ele quer te enriquecer, mas para que você seja liberal, como ele o é. Que deixe o seu sol nascer sobre a cabeça dos justos e injustos. Que você toma a sua água geladinha, que desce do rio, e você fala que Deus não existe. Mas Deus não seca a água. E você continua bebendo a água e dizendo que Deus não existe. Acorda de manhã com o coração batendo, não sabe nem porque o coração não parou, mas nega Deus. E Deus continua dando a água e o sol sobre a cabeça desse injusto. E é assim que Deus quer que nós venhamos a ser. O qual, por nós, reverte em ação de graça a Iude Revavirê. Porque a ministração deste serviço, isso é um serviço, ó, não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Iude Revavirê. Você entende o que ele está dizendo? Você está aqui, você doa um recurso, uma pessoa é abençoada, redunda em quê? Em glória, glórias a Deus. Eu estava precisando e chegou. Ó. Redunda em glória a Iude Revavirê. Visto como, na prova desta ministração, eles glorificam a Iude Revavirê pela submissão que confesseis quanto ao evangelho de Machia. Aí eles vão dizer, puxa, verdadeiramente esses são de Machia. Ó, eles se submetem à vontade do evangelho de Machia. Olha só, glória a Deus. Puxa, obrigado, meu irmão, vou orar por você. Não é assim que acontece? Hein? Pois é. E pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos, enquanto eles, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto, ao afeto aí de novo, ó, que vos tem por causa da superabundante graça de Yud Revavirê que há em vós. Graças a Yud Revavirê pelo seu dom inefável. Entendeu, meu irmão? O que é terrumar? Porque quem entende que tudo vem de Yud Revavirê, devolve com alegria
E quem devolve com alegria revela que já não vive preso ao que possui, mas preso e firmado naquele que tudo concede. E aquele que tudo concede, por causa da vossa generosidade, vai multiplicar a sua sementeira para que com isso você possa continuar abundando em generosidade. Olha que coisa. Parece que as pessoas não entendem o que está escrito. E mais, Yud Revavirê sabe se há em nós prontidão de vontade e sabe também se você doa voluntariamente ou não, pois ele sonda os nossos corações. Então não adianta, você não engana Deus, né, meu irmão? Ele sabe se você tem afeto, amor, apego à sua obra, como ao rei Davi. Veja o que rei Davi diz em 1 Crônicas 29, 17. E bem sei, Elohim meu, que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade do meu coração, voluntariamente ofereci todas essas coisas. E agora vi com alegria que teu povo que se acha aqui ofereceu voluntariamente. Então Deus sonda o coração. Porque você pode doar e para nós homens ser uma doação voluntária, mas Deus olhar no teu coração e não vê que o seu coração é voluntário. Então não adianta. Amém? Porque Deus sonda o coração do homem. Eu já vou terminar. E presta atenção no conselho do rei Davi a seu filho Salomão em 1 Crônicas 28, 9. E tu, meu filho Salomão, conhece a Elohim de teu pai. A gente pode falar para a igreja. Então conheça a Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Ó. E serve-o com coração perfeito e espírito voluntário. Ó. Porque Yud Revavirê esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios. Eita. E pensamentos. Se você tem um desígnio errado, aqui dentro, ele sabe e ele vai revelar em nome de Yeshua. Olha aí, ó. Porque ele penetra os desígnios e os pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. No fim, a prosperidade que Yud Revavirê dá não é apenas um presente, é também uma oportunidade que ele nos dá de participarmos voluntariamente com oferta para a sua obra na terra. Oportunidade de mostrar gratidão, generosidade, oportunidade de expressar confiança, oportunidade de refletir o caráter do próprio Criador. E é nesse gesto simples, dar voluntariamente para a obra de Elohim na terra, que o coração humano se alinha ao coração divino. Shabbat Shalom. Amém, meu irmão? Compreende?